Esse é um dos investimentos mais promissores que eu já vi na renda fixa dos últimos anos. E eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai considerar colocar ele na sua carteira de investimentos. Antes de começar esse conteúdo, eu vou pedir que você se inscreva no canal para estar sempre antenado, recebendo todos os nossos vídeos que nós soltamos aqui sobre fundos imobiliários, renda fixa, investimentos internacionais, ações, por aí vai, economia, educação financeira. Compartilhe esse conteúdo com quem também precisa melhorar o retorno da sua carteira de investimentos e, obviamente, não esqueça de curtir este vídeo aqui. Like ainda não é tributado, tá? Bom, vamos lá. Se você assistiu algum vídeo meu ou se você acompanha a minha carteira na Finclass ou já acompanhou as minhas recomendações de investimento, você provavelmente sabe que todas as minhas recomendações são muito bem embasadas em estudos matemáticos, tá? Só que eu tô vendo um grande número de analistas e influenciadores de finanças fazendo várias recomendações de investimento sem o mínimo de embasamento quantitativo, ou seja, sem o mínimo de embasamento matemático. Esses analistas são os que eu costumo chamar de inimigos da matemática. Então, por favor, editor, coloque aqui inimigos da matemática, tá certo? Hoje eu vou te mostrar por que essa opção que surgiu há 2 semanas no mercado brasileiro pode ser uma das mais rentáveis daqui para frente, isso se a gente for comparar com qualquer outra opção de investimento no mercado brasileiro. Bom, se você já assistiu um vídeo meu, você sabe que toda a comparação de diferentes investimentos eu gosto de fazer pelo método de janelas móveis. Bom, Gui, o que é o método de janelas móveis? O que significa isso? Bom, nada mais é do que eu considerar, ou comparar o investimento em 2 ativos diferentes ao longo do tempo, sendo que eu simulo o aporte todos os dias desde o início de cada um desses investimentos e considero que eu carreguei por pelo menos 2, 3 anos cada um deles. Como assim, Gui? Por exemplo, vou fazer uma comparação aqui entre o CDI e o Ibovespa, beleza? Então o que eu vou considerar? Desde lá do dia 1º de janeiro de 2006, eu vou considerar uma aplicação tanto no CDI quanto no Ibovespa, perfeito? Então, no dia 1º de janeiro de 2006, eu vou considerar um aporte de R$100 no CDI e um aporte de R$100 no Ibovespa. Depois, eu vou verificar quanto que esse aporte aqui rendeu depois de 3 anos, ou seja, quanto que ele rendeu lá até o dia 1º de janeiro de 2009, tá? A mesma coisa eu vou fazer por Ibovespa. Eu vou ver quanto esse aporte de R$100 aqui, realizado no dia 1º de janeiro de 2006, rendeu. Quanto que ele acumulou de resultado até o dia 1º de janeiro de 2009. Isso é uma janela móvel, é uma janela de 3 anos. Segundo o aporte que eu vou fazer, para comparação entre o CDI e o Ibovespa, vai ser o aporte que eu realizei no dia 2 de janeiro e vendi no dia 2 de janeiro de 2009. Eu vou fazendo isso durante todos os dias, até chegar no dia de hoje. Caraca, Gui, mas você vai analisar milhares de janelas, de 3 anos? Exatamente. Porque o que eu quero te mostrar com esse tipo de análise? Eu quero te mostrar quão consistente foi o CDI ao longo da história em superar o Ibovespa em janelas de pelo menos 3 anos. Por quê? Porque você não faz um investimento no CDI pensando em resgatar daqui a um mês, você não faz um investimento no Ibovespa pensando em resgatar daqui a uma semana. Nós, pessoas físicas, fazemos um investimento pensando em carregar por um médio e longo prazo, porque é aí que está a maior eficiência do nosso recurso, tá certo? Então, por isso que eu gosto de analisar esse tipo de janelas. E quando você analisa janelas de 3 anos, mais de 2.000, 3.000 janelas, você fica muito mais seguro ou segura de que você está no caminho certo, você está no investimento mais consistente. Então, analisando janelas de 3 anos, desde o dia 1º de janeiro de 2006 até hoje, julho de 2024, nós temos 3.902 janelas de observação. O que isso significa, Gui? Que eu estou considerando aportes no mesmo dia entre o CDI e o Ibovespa, uma janela de 3 anos, 3.902 vezes. E eu vou verificar quantos desses 3.902 aportes renderam mais no CDI e quantos desses 3.902 aportes renderam mais no Ibovespa. Dessas 3.902 janelas de observação, o CDI superou o Ibovespa em aproximadamente 62,5%. Ou seja, bem mais que a metade das vezes. E o Ibovespa superou o CDI em aproximadamente 37,5% das vezes. Só que tem um dado adicional. Na média, se você segurou o Ibovespa por 3 anos, durante 2006 e 2009, se você aplicou
qualquer dia e segurou por 3 anos, na média, o seu retorno foi de aproximadamente 23,2%. Um retorno bem comedido, para não dizer ruim, tá? Por que ruim, Gui? Você tá comparando com o quê? Bom, tô comparando com o CDI. E o CDI, na média, no mesmo período, entregou um resultado de 31,4% na média. Então, se você aplicou qualquer dia, entre o dia 1º de janeiro de 2006 e julho de 2021 e segurou por pelo menos 3 anos esse resultado, chegando até agora, julho de 2024, você teve um retorno médio nesse período de 31,4% no CDI, acima do Ibovespa. Ou seja, correu menos risco, teve mais retorno. Então o que a gente pode dizer analisando esses dados? Poxa, que o CDI foi mais consistente do que o Ibovespa, né? Ou seja, na maior parte das vezes ele entregou um retorno superior ao Ibovespa. Um outro detalhe interessante, o retorno médio foi consideravelmente maior do que o retorno médio do Ibovespa, tá certo? Então, esse é o método de janelas móveis. Ele nos dá muito mais conforto do que fazer com o nosso dinheiro. Pô, Gui, o passado não vai se repetir. Veja só, estou analisando janelas de 3 anos entre 2006 e 2024. Você pode dizer que o Brasil melhorou, piorou, mas obviamente o Brasil não mudou tanto, né, nos últimos 20 anos. A gente continua sendo um país em desenvolvimento, a gente continua tendo uma certa instabilidade fiscal, então os nossos problemas parecem minimamente são similares aos do passado. Então, se a história não se repete, mas rima, esses dados nos deveriam nos dar uma ideia do que a gente pode fazer com o nosso dinheiro, beleza? Mas eu não estou aqui para fazer uma comparação entre o CDI e o Ibovespa. Você já deve ter visto eu fazer essa comparação mais vezes, tá certo? Bom, você sabe que eu sou um grande defensor do IMAB. O que é o IMAB? O IMAB é o índice dos títulos públicos indexados à inflação no Brasil, tá certo? Então ele é composto por todas as NTNBs ou Tesouro IPCA com juros semestral que são emitidas pelo Tesouro Nacional, certo? Beleza. Esse IMAB, ele é um dos índices mais consistentes do mercado brasileiro. Ou seja, se a gente for pegar ele pelo período de janelas móveis, a gente vai ver que ele consistentemente supera vários outros indicadores do mercado brasileiro. Então vamos lá. A gente viu aqui que o CDI tem uma consistência alta em superar o Ibovespa nos últimos quase 20 anos aí, certo? Em janelas móveis de 3 anos. Agora vamos comparar o IMAB contra o CDI nesse mesmo período, fazendo exatamente a mesma comparação. Qual que é a consistência do IMAB em superar o principal índice do mercado financeiro brasileiro? Bom, essa taxa de consistência do IMAB frente ao CDI é de 79%. Ou seja, o CDI ficou à frente do IMAB nessas janelas de 3 anos somente em 21% das observações. O que significa? Significa que se você aplicou o seu dinheiro no IMAB entre 2006 e 2021 e segurou por pelo menos 3 anos, a chance de você ter superado o CDI é de quase 80%. Enquanto a chance da sua aplicação no CDI ter ficado à frente da aplicação no IMAB é de 21%. Isso é o que eu diria que nós estamos nos alinhando à matemática. O que eu quero ver? Eu quero ver historicamente quais foram os retornos mais consistentes e indo dando preferência na minha carteira de investimentos, na carteira de investimentos que eu recomendo para os meus clientes, para esses ativos mais consistentes, certo? Isso é ser aliado da matemática. Ser inimigo da matemática é escolher investimentos sem olhar esse tipo de estudo, tá certo? Por isso que eu digo que tem muitos analistas, influenciadores, inimigos da matemática. Você fala, caraca, Gui, pô, IMAB é muito consistente. E o retorno médio nessas janelas de 3 anos, né? nesse período aí? Como é que ficou? Bom, a gente viu que no CDI foi um retorno médio, né, de 31,4%. Então vou colocar aqui, retorno médio no CDI, 31,4%. E o retorno médio do IMAB no mesmo período foi 43,2%. Olha só, um retorno bem maior do que o CDI. Lembra que o CDI já tinha ficado bem acima do Ibovespa, certo? Esse retorno médio do IMAB em janelas de 3 anos é quase o dobro do retorno médio do Ibovespa no mesmo período. Cara, você fala, pô, Gui, então o IMAB é o campeão dos campeões, tá certo? Então eu tenho que procurar ativos, ETFs, fundos de investimento que repliquem o IMAB? Não, tá? Existe uma gama de índices no mercado financeiro brasileiro que são chamados IDKAs.
Talvez você nunca tenha ouvido falar dos IDKAs, tá? O mercado financeiro não é um lugar de mentes muito criativas, né? E não muito amigáveis também, porque esse nome é um nome muito ruim, né? IDKA, o que significa isso, Gui? Basicamente, isso significa Índice de Duração Constante, tá? O que é um índice de duração constante? É um índice que busca investir em uma classe de ativos, mas que, ao longo do tempo, ele visa manter um prazo de vencimento estático, sempre único. Vou te dar um exemplo. Se eu estou analisando um IDKA, tá? De IPCA+, ou seja, indexado à inflação, de 3 anos, o que isso significa? Que se eu investir em um fundo de investimento que busca seguir esse IDKA, IPCA, 3 anos, eu vou investir nele hoje. Então, por exemplo, hoje, dia 1º de julho de 2024. O prazo médio de vencimento dos ativos que estão dentro desse fundo vai ser de 1º de julho de 2027, tá? Mais ou menos. Pô, Gui, passou um mês. Eu estou analisando agora esse fundo no dia 1º de agosto de 2024. Qual que vai ser o prazo médio de vencimento desse fundo que segue o IDKA, o Índice de Duração Constante, indexado à inflação, 3 anos? Bom, vai ser 3 anos para frente ao dia de hoje. Então vai ser mais ou menos o dia 1º de agosto de 2027. Então, conforme o tempo vai passando, a composição desses índices e, consequentemente, dos fundos que buscam replicar, vai mudando. Eles vão colocando um pouquinho mais desses ativos um pouco mais longos e reduzindo esses ativos um pouco mais curtos. Para quê, Gui? Para ficar sempre com um vencimento constante no período que ele está querendo seguir. Nesse caso, no nosso exemplo, 3 anos. Você vai falar, caraca, Gui, mas que doideira, por que alguém quer investir em um fundo de investimento? Ou por que alguém quer replicar um índice que tem um vencimento ou uma duration é a medida de risco mais utilizada para você ver as oscilações de um ativo de renda fixa? Por que alguém investiria em um ativo, em um índice, em um fundo que tem a duração constante? Bom, por quê? Porque se você fizer estudos, análises, principalmente as de janelas móveis, você vai verificar que alguns desses índices de duração constante apresentam uma consistência em superar o próprio IMAB. Olha que doideira. Então, se você conseguir montar um fundo de investimento, pode ser um ETF, pode ser um fundo de investimento que busca replicar esse índice, que mantém uma duração constante em determinado prazo, formado por determinados ativos, ele pode superar até mesmo o IMAB, um dos índices mais consistentes e mais rentáveis do mercado brasileiro. Você deve estar pensando, caraca, Gui, eu duvido. Você duvida? Bom, então vamos lá. Aí nos últimos meses, eu peguei para fazer estudos sobre esses IDKAs. E aí me chamou a atenção um índice específico, que é qual? É o famoso IDKA 15 anos. O que significa isso, Gui? O IDKA IPCA 15 anos. Significa que esse índice ele é formado por títulos indexados à inflação, títulos públicos indexados à inflação, e que essa composição vai ter sempre um prazo médio de vencimento muito próximo de 15 anos. Por que você quer isso, Gui? Porque eu quero verificar quanto que eu consigo ter de retorno sempre com uma carteira de indexados à inflação que tem um prazo constante de 15 anos. Eu quero sempre manter um nível de risco alto, que é o IPCA+, que vence em 15 anos. É o nível de risco alto. O que é o nível de risco alto para renda fixa? Oscilações relevantes de preço. Por conta do quê? Por conta da famosa marcação a mercado. Tá certo? Então, Gui, por que você quer um IDKA IPCA 15 anos? Porque eu estou de olho no comportamento da marcação a mercado. Eu quero verificar se esses índices, se esses ativos vão me trazer um resultado legal ao longo do tempo, uma consistência em superar o CDI, o Ibovespa e o tão consistente IMAB, certo? É isso que eu quero verificar. Bom, então eu peguei esse IDKA 15 anos e eu quero verificar o quão consistente ele foi em superar 3 caras. Que caras são esses? Primeiro, o Ibovespa. Eu quero ver qual que é a consistência dele em bater de frente com o Ibovespa, o principal índice
de ações do mercado brasileiro. Depois eu quero ver como ele se comportou contra o CDI, principal índice do mercado financeiro brasileiro, principalmente quando o assunto é renda fixa. E depois eu quero para a última luta, o chefão, o último embate, para verificar como é que ele se comportou frente ao IMAB. Então eu vou fazer esse estudo de janelas móveis no mesmo período, só que agora o embate vai ser entre IDKA e Ibovespa, CDI e IMAB. Bora lá? Primeiro, IDKA 15 anos, IPCA, contra Ibovespa. O que isso significa, Gui? Investir em qualquer dia, desde o dia 1º de janeiro de 2006, R$100 no Ibovespa, R$100 no IDKA, eu vou até colocar aqui, né, pra gente não se confundir. E aí eu quero verificar qual que foi a consistência de cada um deles em trazer mais retorno. Beleza? Carreguei cada um desses aportes por 3 anos, tá certo? Vamos verificar então? Então olha só, desde 2006 até julho de 2021, se você comprou, investiu R$100 em qualquer um desses ativos, segurou por 3 anos, pelo menos, você teve uma rentabilidade maior, 81% das vezes, no IDKA e apenas 19% das vezes no Ibovespa. Qual que foi o retorno médio, se você aplicou no IDKA durante esses 3 anos, segurou por 3 anos, foi de 49,5%. Lembra lá? Retorno médio do Ibovespa, 23 aproximadamente, tá? Retorno médio do CDI, aproximadamente 31%. Do IMAB, 43%. E do IDKA, 49,5%. Tá? Então, a consistência do IDKA contra o Ibovespa foi a melhor de todos os índices que a gente analisou aqui. E o retorno médio nesse período, carregando por 3 anos, também foi o maior. Beleza? Show, mas não para por aí, né, Gui? Agora a gente vai verificar quem? O CDI contra o IDKA, tá? Sempre que eu falo IDKA, nesse caso eu estou falando do IDKA IPCA 15 anos, ou seja, um índice de duração constante, um índice de vencimento constante, IPCA 15 anos, certo? Bom, e agora, Gui, IDKA contra o CDI. Olha só, o IDKA ficou à frente aproximadamente 72% das vezes das observações, enquanto o CDI ficou à frente apenas 28% das vezes. Uma lavada contra o principal índice de referência do mercado brasileiro, tá certo? Bom, Gui, beleza, CDI e agora o grande campeão, o IMAB. Agora a gente vai ver aqui a consistência frente ao IMAB, que pega todos os indexados à inflação ao longo do tempo. O que muda aqui do IMAB para o IDKA? O IMAB, você precisa entender que às vezes tem mais ativos indexados à inflação de curto prazo, às vezes tem um peso maior nos ativos de longo prazo, a duração, o vencimento médio às vezes é um pouco mais curto, às vezes é um pouco mais longo, então vai mudando ao longo do tempo, tá? Mas é formado por títulos públicos indexados à inflação, beleza? E aqui o IDKA, sempre por títulos públicos indexados à inflação que vencem ali aproximadamente em 15 anos. No mesmo período, entre 2006 e 2021, quem comprou carregou por pelo menos 3 anos, vamos ver quem superou, quem ficou na frente. O IDKA ficou à frente em 65% das observações. E o IMAB ficou à frente 35% das observações. Veja, o IMAB já tinha uma consistência muito alta em superar o CDI e o Ibovespa, mas o IDKA tem uma consistência ainda maior, entregando retornos superiores na média. Você vai falar o seguinte, caraca, Gui, eu quero investir no IDKA, quero investir, cara. Pô, índice bom do caramba, cara. Pô, consistência alta, retorno médio maior, cara, vou colocar todo o meu dinheiro nele. Cuidado. Um ativo indexado à inflação, ele possui o que a gente chama de marcação a mercado, né? Ou seja, oscilação do seu preço. Quanto maior o prazo de vencimento de um título pré-fixado ou de um título indexado à inflação, maiores as oscilações do seu preço, ou seja, maior a sua volatilidade, maior o seu risco. Eu peguei aqui a janela onde o IDKA IPCA de 15 anos entregou o maior retorno e o menor retorno. Para você entender que, poxa, é um ativo que historicamente vem se mostrando muito consistente, entregando resultados muito bons, mas que possui um risco razoável, tá? Então o IDKA de 15 anos entregou no sua janela de máximo retorno de 3 anos, ele entregou um retorno de 121%, que é um retorno muito bom.
Só que na sua pior janela, ele entregou um retorno negativo de menos 15%. Se você for entender aqui por assimetria, poxa, cara, na melhor janela ele me entregou um resultado de 121% positivo. Mas na pior, ele entregou um resultado de menos 15%. Pensa só, você está falando que você investiu em um ativo, passou 3 anos, depois de 3 anos, ele entregou um resultado negativo de menos 15%. Então, não é trivial. Ele possui um nível de risco razoável. Quando o cenário for positivo, ele vai te entregar dinheiro? Vai, bastante. Essa melhor janela aqui a gente pode entender o quanto, né? Mas, se a gente passar por um período desafiador, você precisa entender que, obviamente, ele vai se desvalorizar. Por exemplo, na pior janela, o IMAB entregou um resultado positivo de 9%. Ou seja, teve um resultado não tão bom? Sim, mas ainda foi positivo nessa janela de 3 anos. O CDI ficou com um retorno positivo na pior janela de 3 anos de 13%. Então, perder 15% não é trivial. O Ibovespa é um caso à parte, né? Na pior janela entregou um resultado de menos 40%, mas tudo isso para te mostrar que, na média, ele é muito consistente? Sim. Ele pode te entregar excelentes resultados? Sim. Mas você precisa entender que em janelas muito negativas, provavelmente ele vai sofrer também. Ah, Gui, legal, então agora, poxa, o que você está me mostrando aqui? Eu estou mostrando para você que historicamente, investir nesse índice aqui, ou buscar um ativo, um ETF que replica minimamente esse índice aqui, seria muito consistente em trazer retorno frente às principais opções do mercado financeiro e seria bem rentável, né? Tanto na média quanto nos melhores momentos. Atualmente, o nível de taxa dos ativos indexados à inflação está muito bom. Então, o cenário prospectivo, o cenário para o futuro, para esse ativo, para esse índice IDKA e IPCA de prazos mais longos, na minha visão, ele é bem positivo, tá? Aí você vai me perguntar, Gui, como eu acesso esse cara? Olha só, tem um ETF novo no mercado. O que é um ETF? Um ETF é um fundo passivo, tá certo? Um fundo passivo que busca replicar um determinado índice. O fundo passivo significa que ele é um fundo de investimento e todo o dinheiro que entrar lá, ele vai buscar dividir exatamente como um determinado índice, tá certo? Pô, Gui, então tem algum ETF novo que replica exatamente o IDKA 15 anos IPCA? Não, ele não replica exatamente o IDKA 15 anos, tá? Mas é um índice formado pelos títulos públicos indexados à inflação de prazo mais longo, que tem uma duração, ou seja, um nível de risco ali da renda fixa de 14 anos ou mais. Perfeito? Ou se você quiser, né? Mais que 14 anos. Então é um nível de risco muito similar ao IDKA 15 anos. Esse é um ETF novo. Você vai falar o seguinte, Gui, que ETF é esse, cara? Que eu já quero colocar meu dinheiro, já quero sair correndo e colocar meu dinheiro. Olha só, calma, não coloca o dinheiro ainda, deixa eu te explicar como é que funciona esse ETF. Esse índice aqui, ele é fornecido, ele é gerado, né, o histórico, todo o backtest foi gerado pela Teva, tá? O que é a Teva, Gui? A Teva é uma empresa no Brasil que ela é fornecedora de índices. Então ela cria esses índices, ela faz todos esses estudos, backtests para gestoras de fundos de investimento. Quando as gestoras encontram algum índice consistente, rentável e que elas acreditem que faça sentido para o mercado financeiro brasileiro, elas, junto com a Teva, falam, vamos lançar um ETF ou vamos lançar um fundo de investimento que replique esse índice. Então a Teva criou um índice que ele é similar ao IDKA 15 anos. Que índice é esse, Gui? Você pode inclusive entrar no site da Teva e consultar, tá? Qual que é a metodologia, tudo certinho. Mas o nome do índice é ITBR, tá? Não é um nome muito bonito, muito agradável. Eu falei para vocês, né, logo no começo do vídeo que o mercado financeiro não é muito criativo nessas coisas, mas é o ITBR IPCA, né? Vou reduzindo aqui o nome, ultra longo. Então o nome desse índice criado pela Teva, né, é um nome, bom, muito ruim, óbvio, né? Já tinha falado para vocês aqui, eu não quero nem que vocês se prendam nisso daqui. É o ITBR IPCA ultra longo. Mas enfim, esse vai ser o índice, né, que ele vai ser replicado por esse ETF que eu tô falando. Você deve estar se perguntando o seguinte, Gui, qual que é a composição desse índice hoje? Bom, a composição desse índice hoje, você pode entrar no site da Teva e verificar, tá? Mas ele é o seguinte, ele vai ter
20% de NTNB. O que é NTNB? É o Tesouro IPCA+, tá? Que NTNB é o nome institucional para o negócio. Então, quando você quiser parecer mais inteligente, numa mesa de amigos, de amigas, você fala, poxa, eu invisto em NTNB, né? Essa pessoa, nossa, o que é isso? É muito difícil, hein? Sofisticado. Você fala, é o Tesouro IPCA, mas é para institucional, tá? Então, o NTNB, como é conhecido esse título no mercado institucional, nada mais é do que o Tesouro IPCA com juros semestral, que vence em 2050, então 20%. Tá aqui. Aí tem 60% em NTNB, que vence em 2055. E tem mais 20%, totalizando os 100% de NTNB, que vence em 2060. Tá? Eu tô olhando aqui pro meu computador para ver se eu não passo nenhuma informação errada. Muitas informações, tá certo? Então nisso você tem a composição desse índice, tá? Que vai ser replicado por um ETF. Que ETF é esse? Esse ETF é o PACB11, tá certo? Esse, pelo menos, é um ETF que tem o nome mais fácil da gente pronunciar, né? O PACB11, pô, não é o B5P211, né? Pô, que é o do IMAB5 lá. É um ETF que chama PACB11. Esse ETF, Gui, quem que é a gestora desse ETF? A gestora desse ETF é ninguém menos do que o BTG Pactual. Você deve estar se perguntando, poxa, Gui, mas qual que é a taxa de administração desse ETF aqui? A taxa de administração é baixa, é de 0,19% ao ano. Se você for parar para pensar, é menos do que a taxa de custódia que você paga ao investir lá no Tesouro Direto. Quanto que você paga para investir no Tesouro Direto? 0,20% ao ano, em cima do valor que está no indexado à inflação ou pré-fixado, tá? Então, é uma taxa ainda menor do que a taxa de custódia do Tesouro Direto, tá bom? Então, a taxa de administração baixa. Aí você vai falar, pô, Gui, legal, então já vou sair aplicando nesse PACB11 aí, show de bola. Não, calma lá. Existem alguns pontos, tá? Primeiro ponto, esse ETF, ele foi lançado no dia 10 de julho de 2024. Ou seja, ele não tem nenhum mês, tá? Mas eu venho falando há um bom tempo, e falei inclusive num evento que teve sobre ETFs do Itaú, que eu gostaria muito de ver um ETF de ativos indexados à inflação de longo prazo. Pô, ele nasceu pouquíssimas semanas depois, só que a gestora é a BTG Pactual, tá? O maior banco de investimentos da América Latina. Qual que é o ponto? Por que eu não compro ou não recomendo esse investimento agora? Porque eu preciso observar duas coisas antes, tá certo? Bom, a gestora do BTG Pactual, não preciso nem falar nada, é uma gestora que já tem anos, décadas de expertise na gestão de investimentos. Eu conversei com as pessoas responsáveis pela gestão desse fundo de investimentos, são pessoas mega experientes, pessoas que já fazem a gestão, inclusive de outros fundos indexados que seguem outros índices. O que eu quero observar? Eu quero observar se o controle desse ETF está certinho, né? Se a gente não vai ter nenhuma surpresa, ou seja, nenhum descolamento do dinheiro, dos ativos que estão dentro do ETF para o índice que ele busca replicar. Não adianta nada, né? Eu compro, invisto um ETF que busca replicar um índice e aí, pô, quando o índice está se valorizando, ele está parado, né? O índice se desvaloriza, ele cai um pouquinho. Não, eu quero um ETF, se eu estou buscando um ETF, eu quero um ETF que se aproxime o máximo possível do índice que ele busca replicar. Eu quero o máximo de convergência possível de fundo e índice. Beleza? E aí tem dois pontos. O primeiro ponto é que eu quero verificar isso. E eu preciso verificar isso em 3 momentos, primordialmente, antes de estar 100% confortável para recomendar esse ETF. Primeiro, quando nós tivermos um rebalanceamento. O que é um rebalanceamento? Bom, em algum determinado momento, a gente vai mudar um pouco a composição desse índice, né, do ITBR IPCA ultralongo. A Teva vai reduzir um pouquinho o NTNB 2050 e vai aumentar um pouco a 2060 ou a 2055. Para quê, Gui? Para ficar com a duração, o prazo médio de vencimento maior do que 14 anos. Lembra que é o seu objetivo. Então vai passar algum tempinho, a Teva vai fazer essa alteração no índice. E eu quero verificar se a equipe de gestão do BTG vai fazer isso com o máximo de aderência possível. Né? Não vai ficar nenhum dia desequilibrado com relação à composição do índice. Então, rebalanceamento, vou ficar atento. Tá certo? Se passar liso, show de bola. Ponto positivo. Um outro momento que eu vou ficar bem atento, quando houver o pagamento de juros, tá certo? As NTNBs funcionam como se fosse o Tesouro IPCA mais com juros semestral. O que isso significa? Significa o seguinte, que
toda NTNB ou todo Tesouro IPCA+, que paga juros e que vence em ano ímpar, aqui no caso a 2055, né, NTNB 2055, ela paga juros em maio e em novembro. Então, se a NTNB, o Tesouro IPCA+, com juros semestral, vence em ano ímpar, né, que é o caso do NTNB 2055, paga juros maio e novembro. E toda NTNB que vence em ano par, ela paga juros em fevereiro e em agosto. O que eu vou querer observar? Eu vou querer observar se a equipe de gestão está atenta, muito provavelmente sim, óbvio, não, uma equipe de gestão muito experiente, mas eu preciso ter a confirmação de que isso vai acontecer. Então eu vou querer verificar se os juros que caem na conta do fundo, ele vai ser reinvestido no dia, de acordo com a composição do índice. Por quê? Porque eu quero ter o máximo de aderência possível entre o ETF e o índice que ele busca replicar, certo? Uma outra coisa também que importa pra gente é a liquidez, né? Bom, eu quero ver que esse fundo aqui, esse ETF, né, ele esteja sendo bem negociado. Ou seja, que nós, pessoas físicas, não enfrentemos problema na hora de comprar e vender pelo valor justo. Então, se esses três, digamos, pontos forem satisfeitos, eu observar lá, tiver um rebalanceamento e a gestora, fizer tudo certinho, manter a aderência com o índice, show de bola. Se os juros que vai cair agora, no dia 15 de agosto, for reinvestido e manter a aderência com o índice, show de bola. E tiver uma liquidez boa, show de bola. Esse muito provavelmente vai ser um ETF, um investimento que vai entrar como uma alternativa aos ativos indexados à inflação de longo prazo dentro da carteira da Finclass, tá? Caraca, Gui, show de bola, gostei, PAC B11, esse vem com tudo. Se esse ETF manter aderência com o seu índice, eu acredito muito que esse vai ser um dos investimentos mais promissores do Brasil, não só da renda fixa brasileira, para os próximos anos. Beleza? Bom, Gui, então eu vou sair e colocar todo o meu dinheiro nele. Calma, ele tem um risco elevado, as oscilações em momentos negativos são bem fortes para baixo, tá? Então você tem que colocar ele como parte dos seus investimentos na sua carteira e não como totalidade dos seus investimentos na sua carteira. Por mais que nós acreditamos que esse vai ser um bom ativo daqui para frente, em determinados momentos, meses, semestres e até anos, né, no futuro, podem ter várias turbulências. E nas turbulências, ativo de alto risco, de alto vencimento indexado à inflação, se valoriza bastante. Então lembre-se, carteira diversificada. Ô Gui, como é que eu coloco, quanto que eu coloco desse investimento na minha carteira de investimentos? Bom, isso só os assinantes da Finclass vão ficar sabendo, tá certo? Nossa carteira vem entregando resultado acima do CDI, vem entregando resultado acima do Ibovespa na carteira de ações, acima do IFIX na carteira de fundos imobiliários, acima dos principais índices de referência do mercado, e a gente acredita que isso vai continuar daqui para frente. E talvez estejamos vivendo os melhores momentos dos últimos anos para se investir em ativos de risco. Se você quer conhecer mais a carteira recomendada da Finclass, com os nossos ativos recomendados, tem carteira de renda, tem carteira voltada para valorização. Você clica no link aqui embaixo e vê se assina logo, não dá mole, ajusta a sua carteira de investimentos, para de investir de jeito errado e invista com a ajuda de verdadeiros profissionais. Costumo dizer que somos 15 analistas de investimento dentro da Finclass. São 150 horas por dia de trabalho especializado procurando os melhores investimentos para você. 750 horas por semana, que dá mais ou menos 3.000 horas por mês de profissionais procurando os melhores investimentos para você. Você pode até conseguir escolher um ou outro investimento bem, mas eu duvido, com o tempo que você dedica hoje aos investimentos, você consiga fazer um trabalho melhor do que essas pessoas dedicando 3.000 horas no total para achar as melhores oportunidades para você. Então vem para a Finclass, se junte a mais de 120 mil assinantes que já estão mudando a sua vida financeira. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse conteúdo e compartilhá-lo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.